No ar para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, mais uma edição do programa Talk Show de Entrevistas Pode Cá Liberados com os senadores Cajuru e Leila do Vôlei em uma entrevista que você nunca viu com o ministro da Economia, Fernando Haddad, em 1 minuto. Oferecimento Bet Esporte, que esquenta o jogo. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, de o jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. Deixa eu ver. BetSport, sempre esquenta o jogo. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e sempre de coração aberto, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste 2024. Hoje é sábado, 6 de abril de 2024, começa a 15ª edição do programa Talk Show de Entrevistas, diferente de tudo que você viu na televisão brasileira até hoje, o Pode Cá Liberados. Em rede mundial a partir desta semana, através dos aplicativos da Samsung, da LG e do Canal Sul, em qualquer lugar do mundo você pode nos ver, e no Brasil inteiro pelas 26 TVs abertas, pelos canais da NET e Claro 519, canal 7070 da Sky, em todas as redes sociais, no comando da emissora que mais cresce no país, a TV Meio. Em Goiás, a afiliada TV Goiânia, Canal 11, TV aberta. Bem, inicialmente é um privilégio para mim e para qualquer profissional da televisão brasileira que pode ter, a partir de agora, dividindo as entrevistas semanais comigo, todo sábado, 10 da noite, toda quarta-feira em reprise, às 11h45 da noite, uma mulher do talento, do caráter, da competência, já foi comentarista, inclusive, da Rede Globo de Esportes, não como só atleta de vôlei consagrada em todo o mundo, mas através do seu preparo em todos os sentidos. É minha amiga, irmã, eu tenho profunda admiração por ela, Leila do Vôlei. Antes de apresentarmos acima da média o convidado de hoje, Leila, que alegria a partir de hoje ter você neste programa. Nossa, amigo, eu não tenho nem palavras para dizer e estou impressionada, né, ministro? Assim, é impressionante a sua empatia, a sua parceria. Eu que agradeço a oportunidade de estar estreando hoje com você no Pode Cá, ao lado dessa figura incrível que é o ministro Haddad. Nossa, para mim é um privilégio, aliás, estar com vocês dois hoje nessa entrevista. Obrigada. Que isso. Espero corresponder, né? Espero corresponder às Não, expectativas. vai dar show, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu já fiz programa Ai, com o Jô ai, Soares, tá com o bom. Silvio Santos, agora eu posso perder. Olha só, o Jô Soares, Silvio Santos e a Leila. Mas vamos lá. Olha, gente, você aí do outro lado, você é a nossa única Vossa Excelência, como eu sempre falo na tribuna. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que estou, neste governo Lula, ao lado de um homem público raríssimo. Até daqui a pouco vou discordar dele em uma frase que ele disse a mim, que eu nunca mais vou esquecer. Para mim, ele tem absolutamente tudo e será o maior ministro da história da economia deste país. E fiquei muito feliz, Leila, depois você pode até rever, a entrevista que bombou no Brasil inteiro, já está com mais de 54 milhões de visualizações, com o general Hamilton Mourão, que fez um elogio terrível ao ministro Fernando Haddad. Eu não esperava. Um senador ultra-bolsonarista, porém um homem digníssimo, ele elogiou o ministro, assim, abertamente mesmo, né? Claro que o Lula, ele foi mais, né? Mas o ministro Fernando Haddad... Sim, economizou. Então, ministro, eu quero começar da seguinte forma, por gentileza. Primeiro, te agradecer por esse espaço na sua agenda. O meu pai, padeiro, disse a mim, meu filho, você é um homem que tudo que você quiser na tua vida, você vai conseguir. Bom, cheguei ao Senado, fiz tudo em televisão. De repente, você, pela história sua com seu pai, o seu pai chegou a falar que você chegaria ao Ministério da Economia deste país? O meu pai, ele tinha como todo pai, né? Tinha uma visão bastante generosa a meu respeito.
gostava muito de mim, foi meu melhor amigo, sem sombra de dúvida, a pessoa com quem eu mais conversei na vida. Você sabe que meu pai é filho de um padre ortodoxo. Na igreja ortodoxa não tem celibato, você constitui família. E o meu pai gostava de contar as histórias do meu avô para mim. E como meu avô era uma liderança política muito expressiva, a ponto de, quando eu visitei o Líbano e fui visitar a igreja dele e a casa dele, a região parou, 60 anos depois da morte dele, para prestar uma homenagem para ele, de todas as religiões. Na missa tinha judeu, muçulmano, cristão, maronita, cristão ortodoxo, tinha de tudo ali, para render homenagens para o meu avô. O meu avô tinha uma liderança política muito grande. E meu pai falava, você tem muito do teu avô. Você é uma pessoa que tem senso de justiça, você é uma pessoa que... Então ele projetou um pouco em mim, os pais projetam um pouco, né? Claro. Na vida dos filhos, os seus próprios sonhos, né? E meu pai projetava muito em mim essa figura forte, que é uma espécie de mentor intelectual e moral da minha família. Não é só do meu pai, só. Todos os meus primos, todos os meus tios, todo mundo carrega uma foto do meu avô no bolso, todo mundo tem uma foto do meu avô na sala de jantar, todo mundo tem um porta-retrato com a foto do meu avô, todos nós temos. Mesmo os que não conheceram ele, porque nasceram depois da sua morte, tem uma relação muito forte com ele. Então, essa coisa é forte na minha família, sabe? É muito forte na minha família. Tanto é verdade que quando acontece qualquer problema com um descendente do meu avô, você pode estar 30 anos sem ver o parente. Ele vai te ligar e vai perguntar, o que você está precisando? Você está precisando de dinheiro, você está precisando de companhia, você está precisando de apoio, você está precisando do quê? O que ele tiver à disposição, o que ele tiver, ele vai colocar à sua disposição. Então, realmente é um sentimento muito forte que meu pai tinha em relação a isso. E isso é o norte da minha vida até hoje, entendeu? Mas estou muito feliz de estar com você. Eu que estou. Feliz de estar com a Leila, porque essa estreia é muito importante para mim também, né? Saber que a gente pode estar nesse seu programa. E essa figura totalmente diferente do Caju. Totalmente, né? Não vai me chamar de louco, né, ministro? Eu estou aqui por respeito ao teu trabalho. Eu também, e a Leila também. Mas é isso. Então, meu pai tinha essa relação comigo e ele é uma figura muito importante na minha vida. Craque em tudo, Leila do vôlei. Ministro, então, eu estou vendo que você é muito família, né? Já é casada há anos com a Ana Estela, teve 2 filhos. Apaixonado, viu? Frederico e a Ana Carolina. E como é que é o Haddad pai? Porque nós ouvimos, né, numa matéria que a Ana Carolina realizou 4 sonhos que você tinha e que ela realizou. E, assim, vendo o seu depoimento com relação ao seu pai, a gente vê que é uma figura muito forte. Certamente você também é uma figura muito forte e presente para os seus filhos. Então, como é que é o Haddad pai? Na vida, eu penso que você escolhe certos valores para abraçar que estão acima de todos os outros, né? Então, tem gente que faz do dinheiro um objetivo de vida, faz do poder um objetivo de vida, faz da fama um objetivo de vida, e muitas vezes isso acaba corroendo as bases do que realmente importa, né? Do meu ponto de vista. Para mim, essas coisas são instrumentos para transformar o mundo para melhor. Então, dinheiro é bom se for bem empregado, né? O poder é bom se for bem empregado. Então, a fama é boa? Bom, para dar exemplo, se é uma pessoa que vai servir de inspiração para alguém, ótimo, né? Uma pessoa famosa, inspiradora, né? Tudo isso são instrumentos importantes para mudar Agora, quando você está com problema, onde você está? De quem você se socorre? De quem você se aproxima? Então, para mim, a pessoa que não tem uma relação com a família, com os amigos, claro, talvez não passe pela vida sem saber
o que ela tem Passa de de mais passagem. valoroso. Né? Eu já Passa de senti. passagem. Vai deixar o quê também, né? Mas o que a Leila quis colocar, eu achei interessante a pergunta dela, é que tudo que você queria ser na tua vida, tua filha conseguiu ser. Isso que o Brasil vai saber pela primeira vez aqui hoje no Podcast Liberados, Não, acontece pela isso. TV Meio. Eu contei essa história pro Cajuru, ele ficou Foi ele, impressionado. comentou comigo, ele falou. Ele ficou impressionado que eu Eu falei. comentei com o mundo. Eu falei, mas o que ela realizou que ele... Não, é Enfim. porque eu acabei fazendo direito porque meu pai teve um problema jurídico muito grave. E eu precisava arrumar um advogado para ele pro bono, porque ele não tinha sequer dinheiro para pagar o advogado, na época que isso aconteceu. E foi exatamente no momento que eu estava me inscrevendo para o vestibular. Mas eu queria ser politécnico, Olha, e a minha filha é politécnica. Aliás, hoje é a colação de grau dela. ó, Ó, Eu, depois de ter feito Direito e Economia, eu fui fazer doutorado em Filosofia. sim. E eu ficava chateado de não ler em alemão, porque filosofia é uma coisa que o alemão é essencial. E a Carol aprendeu alemão sem que eu sugerisse para ela. Então ela tem um bom domínio de línguas, assim. A Carol, eu queria ser consultor uma época da minha vida. Eu achava que eu tinha jeito para consultoria. E a Carol é consultora. Entendeu? Ela faz estágio numa empresa de consultoria. Então, uma série de coisas que a Carol, sem que eu sequer dissesse para ela, sim. que essas coisas eu deixei para trás porque a vida me levou para outro canto, né? E eu fui... E um dia eu falei, pô, Carol, você com 23 anos de idade... Nossa, 23, jovem. Você, por uma coincidência mesmo, porque não houve influência nenhuma minha, ela foi organizando a vida dela em torno de coisas que eram sonhos Do meus. pai. E o piano verdade. também, que eu queria tocar. Mas você Ah, toca piano outros também, instrumentos? o Eu piano também. arranho mal um violão. Arranha. Arranho mal. A filha Agora, não, a filha sabe. Ela sabe. A filha é um Ivan Lins. É mesmo? Toca Toca? um piano bonito. Nossa, que Toca um violão sensacional. também bonito, mas toca mais piano. Por falar em Ivan Lins, Leila e ministro Haddad, você do outro lado, nosso único patrão, essa é muito Mas interessante. perdoem o corugismo aqui, porque... Não, eu sou mãe, Haddad. é mãe? Poxa O telespectador vida. vai achar o quê de mim, né? Daqui a pouco. Se, Vocês ficam fazendo se ela essas te falar perguntas. do filho favor, dela, fique você à vai ficar- vontade. Você vai ficar emocionado. Vai ser 1 hora aqui O falando. Lucas, filho dela, é impressionante. Mas assim, eu comecei a contar, porque essa foi fantástica e vocês vão ficar surpresos aí do outro lado. Se preparem. Ele me falou e eu comecei a espalhar para todo mundo. Falei para o Datena ficou impressionado, o Datena contou para o mundo. Aí falei para o Ivan Lins contou para o Chico Buarque, aí eu contei para o Fagner contou para o Cid Gomes, aí final, acho que o Brasil inteiro está sabendo. O pai dele, Leila, chega... Eu não posso falar com Eu não ia comentar, você Comigo tá não vendo tem como é off, comigo perigoso? não tem Não off. tem off, nada Não tem com ele. Tem que tomar um cuidado. Até porque, louco. mas é bonito demais. O que Ainda teu pai mais falou nos pra jantares você, da casa aquilo dele. do teu pai, o Brasil tem que saber. Gente, ministro da Economia, o maior da história vai ser, pode escrever, já está sendo. Chega o pai e fala assim, meu filho, sabe o que você precisa na vida? O que ele respondeu para você? Não, foi. O que ele te ensinou? Só fazendo referência ao que eu falei há pouco, eu dizia que eu fui fazer direito por causa de um problema Do seu pai. do meu pai, Que era a casa. que tinha perdido a casa dele, onde a gente morava. Num golpe muito bem urdido ali, ele é uma pessoa muito simples, o pai era semi-analfabeto. E assinou um contrato sem advogado, sem nada, e era um estelionato. Aí eu fui fazer direito para arrumar um advogado para ele, não para defendê-lo, porque eu tinha 17 anos de idade. E eu arrumei o advogado para ele. Mas eu estava muito preocupado com o que ia ser da nossa família, né? Sim. E estava ali meio no escuro ali, meu pai chegou, eu contei essa história para o Cajuru ficou impressionado. Ele falou, você está preocupado com o quê? Eu falei, mas pai, como assim com o quê, né? Nós estamos numa situação super delicada. Preocupante. Aí ele falou, mas você vai fazer mais de 3 refeições por dia? Aí eu falei, não. Ele falou, então você não tem com o que se preocupar. Não precisa de mais nada, não. Porque, Tendo as 3 ele falou, meu pai tinha uma coisa do camponês, era um lavrador, né? Ele falou, um homem não precisa mais do que isso. O resto é por sua conta. Como você vai ser lembrado, o que você vai deixar de legado, o que você vai fazer pelos outros, por você. Mas
O que você precisa é se alimentar 3 vezes ao dia, ponto. Você não precisa de mais nada. Teu avô morreu com a batina do corpo e é um homem lembrado até hoje. Então, não se preocupa com isso. Não se preocupa com casa, com dinheiro, com nada. Faça a sua vida, cumpra o seu papel, você tem um destino, E assim você seguiu. persegue os teus sonhos. Depois daquele dia, nunca mais me preocupei com as coisas materiais. É, porque eu falei... Sabe quando você entende o recado? De fato, o que você precisa? Né? Se alimentar 3 vezes por dia. O resto é com você. É só com você, claro. O quanto você vai estudar, o quanto você vai progredir. As escolhas são suas. As escolhas são suas. É, verdade. Ô, ministro, você sabe da minha trajetória como atleta. Então, eu estava vendo a sua biografia. Você é faixa preta de taekwondo, né? Também... Em termos. É, em termos, né? Também praticou Kung Fu, quer dizer, artes marciais. Também Essa foi eu não sabia, Não. É? Jogou handball, vice-artilheiro de Campeonato Paulista. E assim. Como é que você descobriu isso? Agora eu tô terrível. no meio da comunicação, tem que correr atrás, né? Saber um pouquinho mais assim, de detalhes. E eu fiquei muito impressionada, é o seguinte, né? Você teve uma trajetória dentro do esporte. E aí eu comento muito para as pessoas que uma das características que eu tenho hoje, que eu trouxe do esporte para a política, é justamente essa facilidade de lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças. Eu não preciso amar as pessoas, né? Mas respeitar é fundamental. Isso é uma característica, isso é um dos valores que a gente adquire dentro do esporte. Você pode, dentro dessa sua trajetória como atleta, dentro das artes marciais, você consegue fazer, trazer, você enxerga o Haddad atleta em algumas coisas no Haddad hoje, dentro da política, exercendo o seu papel como ministro, principalmente numa tarefa tão grande que é ministro da Economia, porque eu falo muito que eu tenho dentro de mim esses valores de conversar, dialogar, de transitar. E eu vejo muito isso em vocês. Você acha que é um pouquinho do esporte? Não, o esporte fez parte da minha vida há muito tempo mesmo. E eu fiz handball, eu disputei Campeonato Paulista. Eu falei, gente... Fiz até 20 anos de idade. Artes marciais eu sempre fiz, sempre gostei muito de artes marciais. Você pratica até hoje? Não, hoje não. Não, né? Hoje não. Hoje eu faço academia, mas aqui em Brasília, na época do Ministério da Educação, eu fiz uns 6, 7 anos de treinamento. E aí tem aquela coisa da homenagem, né? Que eu fui me aperfeiçoando, e o meu mestre era quinto dan em taekwondo. E aí o pessoal lá da federação me prestou uma homenagem, né? E me deu a faixa. Mas na verdade eu não sou faixa preta, é aquela coisa honorífica. Sim, mais entendi, do que. entendi. Mas eu treinei muito. Eu treinei na adolescência, fiz uns 4 anos de Kung Fu e fiz uns 6 anos de taekwondo aqui em Brasília. Isso ajuda até nos estudos, né? Sim. Eu gosto mesmo de ler, eu gosto muito de estudar. Eu agora por causa da visão não, mas... Eu sou professor, então... Um acadêmico. E você sentar e ter... Foco, né? Ter foco, sentar e ler um livro de capa a capa. Sim. Você tem que ter disciplina. Você ainda fez Você é uma profissional, você é uma figura icônica, né, do esporte brasileiro. Obrigada. É diferente de quem fez desporto, como eu, né? Eu nunca fui um professor, sempre fiz esporte amador. Mas o esporte amador, ele é importante na formação. Ele é muito importante na formação. Isso. Eu só rapidinho, por favor. Qual que é, para vocês dois, eu não sei, qual que é o principal golpe do Kung Fu? Para você dar na cara de alguém, por exemplo. A ideia não é dar na cara de... Não, porque eu amei esse negócio de Kung Fu. Eu, no teu lugar, eu teria gente aqui em Brasília que eu já teria dado golpe, mas assim... Não, mas a ideia é exatamente... É o contrário. Se proteger dos golpes. Se proteger, é isso. E não dar golpe em ninguém. Então nós vamos falar muito sobre isso depois do menor intervalo da televisão brasileira no comando mundial da Rede Meio, no Pode Cá. Liberados, 15ª edição. Voltamos com a segunda e penúltima parte. Já. A Bet Esporte esquenta o jogo. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante.
e com um site totalmente seguro e de fácil navegação. A plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Além disso, a BetEsport conta com benefícios exclusivos, como saques ilimitados via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betesport.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Lembro sempre, proibido para menores de 18 anos e tem reconhecimento facial. Jogue com responsabilidade. Podcast liberados. Oferecimento. BetEsport sempre esquenta o jogo. Brasileiros e brasileiras, nossas únicas vossas excelências, voltamos com a segunda e penúltima parte do Podcast Liberados, um talk show diferente de tudo que você viu na televisão brasileira, e obrigado ao gênio maior dela, Boni, pelos elogios às nossas 14 edições anteriores. Certamente esta também merecerá o aplauso deste gênio que eu tanto admiro, Boni. Não é o Boninho, o Boninho é bom também, mas o pai é gênio, não dá para discutir. Fernando Haddad, ministro da Economia do governo Lula III, repito, vai se consagrar como o maior ministro da Economia da história deste país. É o nosso entrevistado de hoje em rede mundial, em qualquer lugar do mundo você pode nos ver pelos aplicativos da LG, da Samsung, do Canal Sul e em todo o Brasil, nas TVs abertas, fechadas, canais 519 NET, claro, canal principal 7070 da Sky, redes sociais, YouTube, enfim, em todas elas. E para voltar, me permita, Leila do Vôlei, minha irmã, e prazerosamente a partir de agora, minha companheira de entrevistas, nas principais, especialmente politicamente aqui em Brasília, até porque se Deus quiser e Deus vai querer, ter essa mulher como a próxima governadora do Distrito Federal, porque eu não aguento mais tanto enganês aqui nesse Distrito Federal, eu o chamo de enganês mesmo. E pode me processar, que um processo teu para mim é um atestado de idoneidade. Mas, ministro Fernando Haddad, o Cajuru realmente não tem off. Entre as suas frases a mim, eu me lembro de uma, Leila, essa eu não te contei, perdão. Ele falou assim, Cajuru, tem 3 homens públicos merecedores de minha admiração. Eu fiquei curioso. Quais? Ele falou, presidente Lula, Jacques Wagner e José Dirceu. E eu discordo de você em um nome. Nada contra ele. Até tenho respeito. Politicamente, ele é acima da média, não dá para discutir. Mas eu coloco Fernando Haddad, Jacques Wagner e Lula. Eu tiraria o Zé Dirceu. Por que você tem esses 3 como os homens que você mais admira na política brasileira? Não, a pergunta que você me fez era sobre a cabeça política, isso. Né? Sobre análise política que esses 3 fazem. Se você sentar com o Lula e pedir para ele fazer uma análise política, você pode escolher o Estado, a cidade, o sindicato, o país. Ele vai dar para você um mapa do que está acontecendo na França, um mapa do que está acontecendo no Peru, o mapa do que está acontecendo na Colômbia. Então, o presidente Lula, o Jacques e o Zé, eles são capazes de fazer análise política de uma forma muito especial. Né? Como eu sou professor de ciência política, eu lidei muito com esse tipo de coisa ao longo da vida, de entrevistar políticos, de falar com políticos, antes mesmo da minha vida pública, que começou em 2001. Mas antes disso, eu circulava muito como acadêmico. E a capacidade analítica desses 3 são fora da média do que eu conheço. São pessoas que são capazes de fazer uma análise política precisa dos riscos e oportunidades que o Brasil está enfrentando, dos riscos e oportunidades do Distrito Federal, como é que a política aqui vai... E eles são capazes de dar nome às pessoas que estão envolvidas, das lideranças envolvidas, das alianças possíveis, do quadro eleitoral.
é uma coisa que chama muito atenção. O Jacques, diria mais na Bahia do que fora, muito na Bahia, mas ele tem uma visão do Brasil muito madura, muito madura. No caso do Zé e do Lula, transcende as fronteiras nacionais. O Zé conhece muito, sobretudo a América Latina, muito, e o Lula é uma pessoa que sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu falava muito da capacidade analítica da política, né? A pessoa fazer uma análise política concreta das forças e dos temas que estão organizando uma determinada comunidade. Pode ser a cidade de São Paulo, pode ser um país. São pessoas realmente com uma capacidade analítica extraordinária. Perfeito. Nesse sentido. Craque em tudo, Leila do vôlei, Leila Barros. Ministro, assim, agora assumindo o ministério, né, já está, né, bem familiarizado com a situação do nosso país em termos econômicos. O senhor está tendo que tá lidando com a questão do limite, né, das contas públicas, também ter que fazer essa prestação das políticas também para a sociedade, principalmente para aqueles mais vulneráveis. E a gente sabe que esse trabalho todo depende muito do poder legislativo, né, do ritual, do dia a dia, dos projetos que o governo está encaminhando para o Congresso e que o governo tem uma expectativa. Quais são as prioridades? Qual a expectativa do governo com relação... Eu falo muito porque eu e o Cajuru estamos lá dentro, né? E assim, acho que você tem dado muito recado e eu acho muito interessante da forma com que você tem dado esses recados com relação ao protagonismo dos outros poderes, além do executivo, né? Principalmente o legislativo, que está ali aprovando essas medidas que o governo passa. Qual que é a sua expectativa com relação, principalmente ao poder legislativo, para esses próximos 2 anos, que são anos decisivos também com relação ao governo e é todo o plano de governo, e é todo o projeto que o governo tem colocado como prioridade, assim. Qual que é a sua expectativa? Olha, Leila, eu te agradeço muito a tua pergunta, porque tem conexão com a gentileza que o Cajuru me faz ao me entrevistar e ao dizer que eu posso ser um grande ministro. Gentileza, é minha opinião. Mas deixa eu te falar. Não existe, hoje, no mundo atual, não existe aquele que vai ser o melhor ministro da Fazenda ou aquele que vai ser o melhor presidente da República, sem considerar que a única forma do Brasil dar certo é ele virar uma página que foi escrita ao longo dos últimos 10 anos. Ao longo de 10 anos, eu diria de 2015, quando, depois da reeleição da Dilma, os poderes se desentenderam completamente, até 2022, que foi uma eleição muito conturbada e com uma série de medidas tomadas que desorganizaram as finanças públicas, nós tivemos 10 anos na minha opinião, de irresponsabilidade fiscal com baixíssimo crescimento. Ou seja, o gasto, ele não produziu os efeitos pretendidos. Nós desorganizamos as finanças públicas. Você deve estar fazendo referência ao que eu venho dizendo nos últimos dias. Ou nós fazemos um pacto dos 3 poderes para colocar ordem nessa desarrumação que aconteceu, e que tem 10 anos, e eu entendo que não dá para ser à vista. Eu entendo isso. Tem constrangimentos políticos, tem grupos de interesse, tem grupos de pressão, tem interesses que às vezes são legítimos, Opinião pública tem outros também. que não são tão legítimos, que se fazem presentes na tramitação das leis. Só rapidinho, no nosso meio lá, tem gente que vota, não é contra o governo Lula, vota contra o Brasil, que adora aquela frase, quanto pior, melhor. Isso também é duro para ser enfrentado por ti. É isso. Então, não existe a possibilidade de alguém entregar um bom trabalho para o país. Não existe. Em qualquer área, menos ainda na Fazenda, se não houver a compreensão do risco e da oportunidade que o Brasil está vivendo nesse momento. Porque nós estamos vivendo um paradoxo. Nós estamos precisando arrumar algumas coisas para aproveitar uma janela de oportunidades que está aberta nesse momento para o Brasil. Então, é uma coisa paradoxal e até certo ponto angustiante, porque você está vendo a oportunidade diante de você e, ao mesmo tempo, dizendo, olha,
para aproveitar essa oportunidade, eu preciso tomar essas medidas aqui, porque vai abrir uma avenida para o país. Então é um paradoxo que nós estamos vivendo. É aquela coisa, tá difícil, mas não tá, sabe? É o mesmo, ou tá fácil, mas não tá. Na verdade, se nós nos entendemos, o Congresso, o Supremo, e quero fazer referência ao Supremo. O Supremo, desde de algum tempo, vem prestando relevantes serviços para o país nos julgamentos quando a pauta é econômica. Tem sido muito consequente na tomada de decisões para não desarrumar a casa ainda mais do que ela já está desarrumada. Tivemos uma agenda interessante em 2023, mas ela é insuficiente. Nós não fizemos tudo o que nós precisamos para botar. Nós temos que perseverar nesse caminho. E nós não podemos ir atrás de pretexto para nos desentendermos de novo. Porque às vezes o que eu vejo é uma busca de pretexto. Não, mas peraí, falou tal coisa, tal palavra não cabe, me ofender. E na verdade ninguém está ofendendo ninguém aqui. O que nós estamos querendo é chegar num entendimento, porque senão vai ser triste se nós perdermos essa oportunidade. Nossa Senhora. É uma nova oportunidade que se abre, o mundo está conturbado, os juros, está tudo meio esquisito fora, dentro, ainda está muito esquisito. Mas nós temos uma chance, até à luz desses 10 anos, que não foram bons para o Brasil, aprender uma lição. Falar, olha, o que deu errado? E colocar o interesse nacional acima do partidário, acima do pessoal, acima do sectário. Olha, é o momento de se unir em torno de uma pauta. Não dá para ser do jeito que o Haddad quer, não dá para ser do jeito que o Lula quer, não dá para ser do jeito que o Lira quer. Nunca vai ser. Nunca vai ser do jeito que alguém quer. Mas o importante é a agenda. Vamos reorganizar o país? Nós temos essa chance. Tem dia que eu acordo, outro dia me perguntaram, você é feliz? Eu falei, não. Eu alterno momentos de felicidade com o que está acontecendo. Se aprovar uma reforma tributária depois de 40 anos, deixa qualquer ministro da Fazenda feliz. Quantos tentaram e não foi possível? Então, é uma marca, é um legado que você já está na conta desse trabalho de um ano. Temos a regulamentação que vai ser mandada até agora, nos próximos dias, até dia 15 de abril. A gente quer mandar para o Congresso para regulamentar a reforma tributária ainda esse ano. Mas nós temos uma agenda muito grande. Tem transformação ecológica, vários projetos. Tem reformas microeconômicas, vários projetos. Tem reformas fiscais, vários projetos. Isso tudo está tramitando. Estamos falando aí de 15, 20 projetos de lei, leis complementares importantes para o país. E qual a estratégia do Executivo? Porque, na verdade, assim, o Legislativo tem o seu ritmo. E a gente tem, assim, um ano difícil, né, assim, para a realização e a implementação desses projetos, que o governo tem uma expectativa, porque é um ano eleitoral, né? Qual a estratégia do governo, assim? É sentar com os presidentes? Qual seria a estratégia? O que você sugere? Eu acredito, assim, uma lei que é gigantesca, que é a regulamentação da reforma tributária, a nossa expectativa é que até o final do ano ela possa ser apreciada. Ninguém tem expectativa que em 2 semanas ou um mês você vai votar a regulamentação da reforma tributária. Não vai, porque as pessoas vão querer entender o que estão votando, com razão. É uma reforma histórica para o país. Mas tem um conjunto enorme de projetos de lei muito importantes para o país que já estão maduros para tomar a decisão. Não é como o governo quer. De que outra forma é, então? Qual é a contraproposta? Qual que é o teu ponto de vista? Conversa com os líderes. Eu tenho esse hábito de ser muito aberto a receber parlamentares aqui e ir às residências oficiais, tanto do Senado quanto da Câmara, para sentar com as lideranças. Tem dado certo. Eu estou um pouco apreensivo, porque o ano é curto, né, do ponto de vista do processo legislativo. O ano tem 365 dias, igual a todos os outros. Mas nós sabemos que as eleições municipais, a agenda
vai consumir um pouco do tempo dos parlamentares. Mas nós não podemos perder de vista que nós temos que avançar. Não tem alternativa. Então nós tivemos um grande ano de 2023, foi um ano que surpreendeu os economistas. Ninguém esperava que o Congresso e o Executivo e o Judiciário fossem promover uma coalizão de forças em torno de um projeto. Isso aconteceu. E eu não poupo elogios, nunca poupei, ao Congresso Nacional, ao Supremo, de ter auxiliado o Executivo em endereçar esses temas complexos. Mas tenho que dizer, não é suficiente. Nós temos que continuar. Bom, eu quero insistir um pouco. A gente vai para a última parte agora do Podcast Liberados em rede mundial. Primeiro aqui agradecendo a Rede Meio, a emissora que mais cresce no país, por uma liberdade que não é fácil na televisão. Até agora, nenhuma censura. Eu posso fazer tudo, perguntar tudo. A Leila da mesma maneira, senão ela não estaria aqui. Ao Paulo Guimarães, a Lívia, presidente do grupo, a Urias. Enfim, e especialmente nas redes sociais, um abraço a todos que gostam do TikTok, que a última entrevista nossa já está passando de 30 milhões de visualizações. Mas eu quero deixar aqui, porque é um privilégio para mim, quando sei que Leila do vôlei, minha amiga e irmã há 30 anos, e um ministro da qualidade, um homem, um ser humano raro como Fernando Haddad, vocês viram o que ele falou do pai dele, né? Eles gostam muito das frases cajuruanas ou cajuruenses. Então vou te falar mais uma aqui. A ignorância é a maior multinacional do mundo. Então só se for muito ignorante o sujeito para não reconhecer, Leila, que no primeiro ano do governo Lula, esse homem na economia, Fernando Haddad, ele conseguiu a aprovação no Congresso de 90% da pauta econômica. Perfeito? Então eu vou deixar a pergunta para a volta da última parte. Qual? Nesse segundo ano, qual o medo que o ministro tem da maior dificuldade que haverá no Congresso com relação à desoneração, com relação às leis complementares da reforma tributária, para que a gente possa te ouvir? Pode ser assim, Leila? Perfeito. Então, voltamos, Leila do Vôlei e eu, em instantes depois do menor intervalo da televisão brasileira, com a última parte que você já sabe. Imagina com Fernando Haddad. Tem o quadro imperdível que se chama Defina em uma Palavra. Voltamos já, já e já. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a Bet Sport esquentou. Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Sport esquenta o jogo mesmo. Deixa eu ver. Bet Sport sempre esquenta o jogo. Sejam bem-vindos ao Shopping Galo, onde a qualidade e o conforto se encontram aqui na 44. Temos uma ótima estrutura com mais de 500 vagas no estacionamento. E a maior praça de alimentação da região. Contamos com uma equipe de segurança treinada. Eventos de moda, cultura e diversas atrações musicais. Explore uma variedade única de lojas renomadas com fabricantes de peças exclusivas, tendo estilo e inovação. Venha nos visitar hoje mesmo e mergulhe nesta diversidade de opções, compras e entretenimento. Aguardamos vocês para viverem esta experiência. Estamos ansiosos para recebê-los. Venham para o Shopping Galo. Podcast Liberados. Oferecimento. Bet Esportes. Sempre esquenta o jogo. Brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, chegou o momento mais importante do Podcast Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo o que você viu até hoje na televisão brasileira. Sua última parte deste sábado, 6 de abril de 2024, é sempre 10 da noite e toda quarta-feira a reprise 11h45 da noite, agora em rede mundial, em qualquer lugar do mundo, no comando da Rede Meio, a TV Meio, a emissora que mais cresce no país, nos canais Claro, NET 519, 7070 Sky, redes sociais, TVs abertas em todo o país,
Muito obrigado a quem está chegando. Só falta mais um. Só falta o Distrito Federal, aliás. Só falta? Então não vamos resolver isso. Leila do vôlei manda no Distrito Federal, né? Eu deixei, então, para que o ministro Fernando Haddad, nosso convidado mais do que especial, certamente vai ser e já está sendo o maior ministro da história deste país na economia, pela postura, pela independência dele, por toda a qualificação, para quem não acreditava. Por isso que eu disse aqui que o general Hamilton Mourão, ultra-bolsonarista, respeitado, meu amigo pessoal, frequenta minha casa como a Leila, ele, a Paula, sua esposa, e ele fez profundos elogios ao ministro Fernando Haddad. Então, eu digo, só o ignorante para não reconhecer 90% da pauta econômica aprovada, tudo o que você quis, porque eu me lembro da conversa sua com Lula, quando ele te convidou, você deixou claro ao presidente, eu vou fazer assim, assim, assim. O senhor vai me deixar fazer assim, assim, assim? Ele falou, segue. Para quem não sabe, isso é uma novidade. Ele teve essa conversa clara com o presidente. Se ele quiser falar, o ministro pode comentar sobre essa conversa com Lula. E aí, para ser objetivo, qual o medo que o senhor tem como ministro, senhor não, você, porque você virou meu amigo, ministro da Economia, nesse ano, de alguma pauta que possa ter problemas no Congresso Nacional? Então, Cajuru, eu volto à resposta que eu dei para a Leila, porque, na verdade, eu falava dos 10 anos entre 2013 e 2022, que eu acredito que isso vai ser objeto de muitos estudos dos historiadores sobre o que aconteceu com o Brasil nesses 10 anos. Começou com aquelas enormes manifestações em 2013, uma reeleição conturbada, contestada, pautas-bomba, uma confusão que não acabou, né? E que em 2022 foi o ápice, né? Com as emendas constitucionais, o calote dos precatórios, o calote em governador, muita confusão. Nós precisamos virar essa página. A página da confusão durou 10 anos. Nós temos que virar. Entender que ali foi um erro, que a classe política, a elite intelectual do país, a elite econômica do país tem que prestar contas desses 10 anos e a melhor maneira de fazer é reorganizar, reconstruir o Brasil. Então, se agora, porque é ano eleitoral, vai ficar uma disputa menor em torno da política, deixando o interesse público de lado, vai ser muito ruim. Sim. É ano eleitoral. Paciência, cada 2 anos tem eleição. Claro. Agora, no meu projeto vai ser a cada 5 anos, viu? Porque é ano eleitoral, nós vamos sair da vibração, da boa vibe que a gente teve o ano passado, com todas as contradições, sim, porque não foi simples. Claro. E a política é a arte de superar contradições. Esse é o ofício da classe política. Promover sínteses a partir das contradições. Mas nós não podemos, porque é ano eleitoral, dizer, não, aquele ano foi um ano especial, agora é a política como ela é. O pega para capau, vamos ver quem perde mais. Não dá. Nós não arrumamos o Brasil para voltarmos àquele cenário de uma disputa destrutiva entre as forças políticas. Uma coisa é a polarização em torno de ideias, não tem problema nenhum. A outra coisa é uma polarização que não constrói nada, que só gera discórdia, que só gera tensão, que não promove o avanço da agenda que o país precisa e que, se perder, vai perder mais uma oportunidade que o Brasil tem pelas vantagens competitivas que a nossa geografia, a nossa história, a nossa economia oferecem. Nós somos o país que tem a maior possibilidade de produção de energia limpa, que pode se reindustrializar com base numa matriz energética sustentável, né, que pode educar a sua gente com programas inovadores como é o Pé de Meia, são coisas importantes para o país. Se a gente cuidar da indústria, da educação do jovem, se a gente cuidar da parte fiscal, da rigidez das contas públicas, se nós nos abrirmos para o mundo, fortalecer o Mercosul, fazemos parcerias com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, nós estamos com 100 bilhões de dólares de saldo comercial. Sim. Qual é o país do mundo que tem isso? Qual é o país que tem quase 400 bilhões, 350 bilhões de dólares
de reservas cambiais, não deve um centavo em moeda forte. Toda a nossa dívida é em real. Importante o Brasil saber isso. Essa oportunidade, nós estamos batendo recorde de produção de óleo, de minério, de grão. Ou seja, se a gente não aproveitar esse momento para... Não é, vai disputar a eleição para a prefeitura, tá tudo bem. Agora, temos um país Para cuidar, né? para cuidar. E a disputa tem que ser elevada. Né? Eu fiz uma disputa para o governo do Estado o ano retrasado, né, em 2022, onde as ideias que estavam sendo pautadas não teve... Faz uma campanha sem baixaria, Sim, faz uma campanha defendendo o que você acredita. E eu sou da tese, Cajuru, que ninguém precisa perder uma eleição. Eu vou te explicar por quê. Vai ter um vitorioso, né? O cara que teve mais voto. Mas se você disputou com honradez, se você defendeu as suas ideias, se você se comunicou bem, se você firmou posições importantes, uma derrota eleitoral não precisa significar uma derrota política. Não. Entendeu? Ninguém precisa perder politicamente. Eleitoralmente é a regra do jogo. O Willis teve mais falava votos. isso. Mas politicamente, se você é minoria na sociedade, mas defendeu essa minoria com dignidade e perdeu, toda a sociedade conheceu o teu ponto de vista, vai respeitar mais teu ponto de vista, vai abrir a cabeça para eventualmente para um tema que não estava na agenda política, cultural, econômica do país. Ou seja, ninguém é obrigado a perder uma eleição desde que se coloque de uma maneira honrada no pleito. Você foi lá, defendeu suas ideias, perdeu, volta para casa, volta para o teu trabalho, volta para a universidade. Não tem problema nenhum. Quantas pessoas não disputaram 5 vezes a presidente da República, não ganharam? Aí você fala, ela perdeu. Depende do ponto de vista. Você, se você defendeu com dignidade o teu projeto, se você fortaleceu o teu ponto de vista na sociedade, um dia vai chegar o dia daquela ideia vingar. Foi muito bom ouvir, Leila, do Vôlei à Vontade agora, nossa ídola. O francês Mitterrand falava desse jeito também. Eu entrevistei o francês Mitterrand. Eu penso que o Mitterrand é campeão de derrotas. É campeão de derrotas, mas ele falava isso aí. Antes da vitória. Ele deve ter perdido 5, 6 eleições. 5. Antes de chegar à presidência. Né? Eu ouvi isso dele, que você acabou de falar. Leila, linda. Só finalizar uma última pergunta, ministro. Assim, depois o define em uma palavra. Isso, vamos lá. Mas antes, eu gostaria de ouvir a sua fala. Uma das bandeiras, uma das prioridades do governo é a transição energética. Né? O país, hoje eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente e é uma pauta extremamente apaixonante, até pelas potencialidades que o país tem. Dentre elas, uma das prioridades do governo é justamente o mercado de carbono, que primeiro eu já quero aproveitar aqui, né, a todos que estão nos acompanhando, parabenizar você, a sua equipe, que foi um grande parceiro, na verdade, assim, todo o trabalho que a gente realizou com o 412, né, do mercado de carbono, foi muito fruto do trabalho do governo, de trazer essa pauta, de colocar como prioridade. E a gente está num impasse agora dentro da casa, né, com relação ao resgate do texto original, que foi fruto do trabalho do governo, junto com o nosso gabinete e todos os senadores. Assim, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa expectativa, dessa transição energética, a questão ambiental. A gente fala muito das potencialidades do país, mas a questão ambiental, as mudanças climáticas, tudo isso aí está batendo na nossa porta. Tá. E essa potencialidade que o senhor tanto fala, é importante que o brasileiro saiba, né? Porque não é muito envolvido em questão ambiental e a gente sabe que é uma prioridade do nosso governo. Leila, com exceção de alguns visionários, né? 20, 30 anos atrás, o meio ambiente era visto, e ainda é visto por alguns, a defesa do meio ambiente, como inimigo do desenvolvimento. Do progresso, né? Do progresso, da geração de oportunidade. Foram necessários alguns anos para que o mundo acordasse para a oportunidade que essa transição representa em termos de oportunidades. Quer dizer, o fato de nós podermos gerar emprego hoje na economia verde é o grande diferencial que os países vão ter daqui para frente. Por exemplo, Cajuru, a Europa está levantando barreiras ambientais para importados.
Se o aço é produzido com energia fóssil, ele vai pagar uma tarifa. Se esse mesmo aço for produzido com energia limpa, ele vai pagar outra tarifa, mais baixa. Ou seja, uma espécie de tributação sobre o carbono. Isso está acontecendo no mundo e vai acontecer cada vez mais. Tem um pouco de hipocrisia nisso, porque é uma forma dos países ricos se protegerem. Mas, no nosso caso, ela vem ao encontro do nosso potencial. Então, esse mecanismo de você produzir aço verde, alumínio verde, você mudar a maneira, os carros híbridos que o Brasil está produzindo, isso é uma novidade no mundo. E se você considerar todo o ciclo, desde a plantação de cana, no caso do etanol, ou da prospecção de petróleo, até o descarte de um carro usado, das baterias, sobretudo no caso do carro elétrico, você vai ver que o carro híbrido, no momento, é uma coisa que pode dar muito certo. Porque você já tem uma rede de distribuição, você vai ter uma autonomia aí de 1.000 quilômetros, enchendo o tanque com etanol, com as baterias modernas que vão ser recarregadas na queima do etanol. Você recarrega a bateria elétrica, e quando acabar o etanol, você usa o elétrico, até chegar no posto de gasolina e abastecer de novo. Bom, isso para não falar do biodiesel, isso para não falar do hidrogênio verde, isso para não falar de uma gama de oportunidades que o Brasil, em todas, tem vantagem. Em todas. Temos que superar a visão dicotômica meio ambiente e desenvolvimento. Estão em antagonismo. 20 anos atrás, muita gente entendia isso. Muita gente considerava que o desenvolvimento era um entrave ao progresso. O meio ambiente era um entrave ao progresso, perdão. Hoje, caiu a ficha. Inflation Reduction Act, americano, é todo baseado em subsídio para produção de energia verde e indústrias verdes. Green New Deal europeu, né? O New Deal verde, europeu, todo focado em economia verde. A China, se você verificar o que a China está fazendo em termos de painéis solares, em termos de turbinas eólicas e inclusive de energia nuclear, com tecnologia segura. Parques, né, enormes. Parques enormes. Eles estão mudando o cenário, o panorama da economia. Nós temos essa condição. Agora, precisamos arrumar, de novo, precisamos arrumar as coisas. Essa legislação precisa... Nós estamos preparando toda a infraestrutura econômica. A hora que bater um ventozinho de cauda, esse país decolar. Eu vou falar de uma coisa que... O marco de garantias que vocês aprovaram recentemente vai fazer uma revolução no mercado imobiliário, no mercado de venda de carro. Bens duráveis vão ter garantia, vai baixar o spread, vai baixar o juro. São coisas que vocês estão aprovando, entendeu? Você dá segurança para o financiamento. Isso diminui o spread. Você desjudicializa a retomada de um bem dado em garantia ou em alienação fiduciária. Ou seja, nós estamos modernizando a economia brasileira. Agora, o ambiente externo não está ajudando? Não, mas você não faz reformas no momento em que a economia está boa. Porque quando a economia está bem, as pessoas, não vamos aprovar isso agora, não vamos fazer isso agora, nós estamos crescendo 4% ao ano. Não, o gestor público tem que, no tempo ruim, né, juro alto fora, juro alto dentro, você vai preparando, vai apertando os parafusos da tua máquina, entendeu? A hora que derem a largada, você vai chegar na frente dos outros. Que é isso que nós estamos procurando fazer. Preparar o Brasil para esse vento de cauda. Bom, chegou o momento mais esperado para encerrar o Pode Cá Liberados. Infelizmente, a televisão tem tempo e o ministro também tem, Fernando Haddad, só é o ministro da Economia, para o Defina em uma palavra. Isso aí é perigoso. Leila, é você que abre o Defina em uma palavra, minha irmã. Ministro, Lula. Eu penso que o Lula é um dos maiores políticos da história do Brasil, né? Definitivamente.
Em uma palavra, Jair Bolsonaro. Um equívoco. Em uma palavra, a economia do Brasil. Ainda um grande potencial que tem que se realizar. Em uma palavra, aquele enganador mais falso do que nota de 3, porque eu conheço. Mas daí- Diferente de uma Tereza Cristina, que para mim fez história no governo Bolsonaro, no Ministério da Agricultura, ele foi um desastre, ele não fez nada, ele é um enganador. E mais falso do que nota de 3. Aquele tal Tarcísio de São Paulo. Eu fiquei pé da vida, eu amo São Paulo, como é que pode votar num cara daquele? Mas enfim, em uma palavra, Tarcísio. Mas aí você me deixa, depois dessa introdução, Não, mas é o Cajuru que está falando, é a opinião dele. eu fico sem... Olha, Cajuru, eu tenho eu estou numa posição de cooperar, né, com os entes da federação e estabelecer relações em proveito da população de São Paulo. Então, eu tenho que respeitar o voto do eleitor. Então, é respeito ao voto do povo paulista. Leila. Defina em uma palavra Brasília, capital do poder, capital do nosso país. Brasília é um território extraordinário. Eu conheço bem Brasília, porque quando eu fui ministro da Educação, nós levamos a universidade para todas as cidades satélites e levamos o Instituto Federal para o entorno de Brasília. Foi uma das operações mais bonitas que foram feitas aqui no Distrito Federal. Agora, quando se fala de Brasília, infelizmente, às vezes se fala muito desse núcleozinho que não é representativo, né, do que a cidade oferece de bem-estar, de vida boa, de verde, né, de oportunidades. Então, tem que fazer essa distinção. E eu penso, de novo, elite econômica, elite política, elite intelectual do país tem que fazer por merecer o respeito de quem você chama Vossa Excelência. Perfeito. Para concluir, define em uma palavra Fernando Haddad. Eu sempre me defino como um professor, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é estudar e estar numa sala de aula. Ainda hoje, é o que eu mais gosto de fazer. Olha que legal. Bom, Leila, infelizmente a televisão tem tempo, né? Pois é. Porque o que tínhamos mais para conversar, né? Para ouvir, para saber, né? Mas eu creio que foi uma entrevista marcante, tenho certeza, uma das mais importantes dos meus 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. E espero que vocês aí do outro lado, que são os nossos principais patrões, tenham gostado. Na próxima quarta-feira, 11h45 da noite, tem a reprise à sua disposição em todas as redes sociais, pelo YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, enfim, para o mundo inteiro no comando da Rede Meio, que é a TV Meio, a emissora que mais cresce no país, o ministro Fernando Haddad, na 15ª edição do Pode Cá Liberados, e hoje com o privilégio da estreia como entrevistadora a partir de agora, dela, craque absolutamente em tudo, desde a honra ao preparo, a Leila do vôlei, a Leila, irmã, mãe de Lucas e esposa de Emanuel. Só isso. Depois você vai ver a foto do filho dela. Digamos que eu sou uma esforçada, mas é um prazer, viu, amigo? Um Que prazer. menino de ouro. Ministro, muito obrigado. Querido. Obrigada, Deus te abençoe. ministro. Seja feliz. Muito obrigado pela história sua familiar, pelo respeito teu ao seu pai. Isso é um ensinamento que muita gente do Brasil hoje teve e que não conhecia esse outro lado seu, que eu tive o prazer de conhecer e continuo tendo. Tá? Deus e saúde a todos e todas. O mundo inteiro acaba de ver a 15ª edição do programa de entrevistas Pode Cá Liberados com os senadores Jorge Cajuru e Leila do Vôlei através do comando da TV Meio. Hoje, ministro da Economia, Fernando Haddad, com reprise na próxima quarta-feira, às 11h45 da noite. Oferecimento Bet Esporte, que esquenta o jogo. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a Bet Esporte esquentou.
Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Bet Esporte esquenta o jogo mesmo. Deixa eu ver. Bet Esporte sempre esquenta o jogo.